características do sintoma. Agora vamos para uma espécie já apresentei o sintoma, acho que você já entendeu. Vamos formalizar agora o conceito de sintoma. Três características do sintoma. Primeira, a maneira como analisando enuncia o seu sofrimento. O jeito que o indivíduo relata o próprio sofrimento. Mais uma vez aqui a palavra relato, né? Então, primeira característica do sintoma, a maneira como ele fala. Segunda, a teoria formulada pelo analisando para compreender o próprio mal-estar. O sujeito costuma ter uma teoria que explique mais ou menos por que ele sofre daquilo que ele sofre. Então, a primeira característica do sintoma, ele fala do seu sofrimento. Segundo, ele dá uma teoria para aquilo. E a terceira característica do sintoma é que o sintoma conclama e vai incluir a presença do analista. Vamos entender um pouco melhor essas três características do sintoma. Bom, a maneira como o analisando enuncia o seu sofrimento é a primeira face do sintoma, é o jeito que o indivíduo aborda, né? A segunda característica é a teoria formulada pelo analisando para compreender seu mal-estar, pois não há sofrimento na análise sem que a pessoa se pergunte por que está sofrendo. Tá? Então, uma boa medida para você, analista, observar se o seu analisando está em análise é: veja se ele se pergunta por que ele está sofrendo. Um bom índice, uma ideia interessante, vamos chamar assim, de saúde emocional, de pelo menos de uma postura saudável, é um indivíduo que questiona as origens do próprio sofrimento. Isso permite a gente dizer que um sintoma, né, vamos dizer assim, ou um índice, ou uma ideia de doença mental, é quando o indivíduo não questiona a origem do próprio sofrimento. Então, o indivíduo formula uma teoria para compreender o próprio sintoma, o próprio mal-estar, né? Ou seja, porque ele se pergunta, porque ele está sofrendo. Então já é interessante. Na medida que o analisando interpreta e diz a si mesmo o porquê de seu sofrimento, instala-se um fenômeno essencial. Ou seja, o indivíduo, em análise, começa a interpretar a própria teoria que ele mesmo formulou para o próprio sintoma. Esse é o que acontece numa análise. O indivíduo dá novas interpretações, né? Ou seja, ele começa a questionar a própria teoria do porquê ele sofre daquilo que ele sofre. Isso, a partir daí temos um fenômeno. Qual o fenômeno especial? O analista se transforma progressivamente no destinatário do sintoma. O que significa? Quanto mais explico a causa de meu sintoma, mais aquele que me escuta torna-se o outro de meu sintoma. Assim, o sintoma conclama e inclui a presença do analista. Isso requer uma explicação. Todo sintoma, como toda formulação linguística, você já percebeu, é uma fala endereçada a alguém. Significa que todo sintoma é uma mensagem. Todo sintoma, então, é uma espécie de e-mail. E todo e-mail, toda mensagem, né, toda a representação, toda a simbolização demanda um destinatário. Toda pessoa que sofre, sofre para alguém. Ninguém sofre para si. Ninguém sofre por si. Mesmo porque, você já estudou Lacan o suficiente, que se o próprio ego é um outro, sofrer para si já é sofrer para o outro. Dá um exemplo de sintoma, por exemplo, todo suicídio. Suicídio é um dos casos mais, acho que, emblemáticos de mensagem do inconsciente. O indivíduo, ele se mata para enunciar uma mensagem para alguém. Toda pessoa se mata por e para ou para alguém. O sintoma não é diferente, porque o suicídio é um sintoma. Então, os sintomas, todo sintoma pede um outro objeto a quem eu destino o meu sofrimento. Ok? Ok. Esse primeiro outro objeto sempre mãe, né, complexo de Édipo, podemos colocar.
Mas dado o fenômeno analítico chamado transferência, que você já a essa altura do curso já deve conhecer, dado o fenômeno da transferência, ou seja, quando o analista é recolocado no lugar mnemônico da estrutura edipiana, né, ou seja, o lugar de memória, né, o lugar afetivo, né, de um passado, de um objeto bom ou objeto ruim, transferência positiva ou negativa. Quando o analista ocupa esse lugar transferencial, ele torna-se esse outro a quem eu destino o meu sintoma. E posso dizer que se acontece cura, ou melhor dizendo, se e quando acontece grandes reduções de sofrimento, é porque o analista conseguiu se fazer destinatário do sofrimento, do sintoma daquele analisando. Ou seja,